Boa noite vida, boa noite papai querido, boa noite grupo. Nosso segundo dia do propósito Shemitah, aleluias, propósito de libertação, glória a Deus. Ontem nós vimos a introdução para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre esse tema, amém? Quando nós estamos regidos, aleluias, por essa palavra, glória a Deus, quando ela está predominante, amém, nas nossas vidas, amados, é Deus ali, glórias, nos abençoando de uma forma diferente, amém? O ano sabático do Senhor, ele é o ano estabelecido para um descanso e também para santificação. Ou seja, aleluias, ontem nós fizemos um exercício, glória a Deus, de ver qual área que nós, semeamos, planejamos, investimos, aramos, aleluias, e não colhemos, amém? Durante 6 anos nós fizemos todo um processo, aleluias, e o ano sabático, ele vem como o resultado desse processo. Porém, a colheita, que foi até o 6º ano, no 7º, ela nos surpreende. Por quê? Porque nós podemos observar que o Senhor, ele diz que nós colheremos, aleluia, sem semear. Ou seja, nós vamos colher o que ele, aleluias, abençoar, mas não semearemos durante esse período. Então nós vamos colher, mas não vamos semear. Amém? Isso todos nós entendemos, glórias a Deus. Por quê? Porque é um momento de mudança, de transição, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, e de separação para coisas mais profundas, para ali uma época mais tranquila, O Senhor, ele quer que nós venhamos a desfrutar de todo o trabalho que foi desenvolvido nesses 6 últimos períodos. Então é o nosso ano, aleluias, de chegarmos mais a Deus, mas de uma forma mais leve, amém? Mais tranquila, conscientes e crendo que o Senhor, aleluias, é quem nos mantém, quem nos sustenta, aleluias, confiando nele e na sua provisão. E sendo assim, amados, nós precisamos analisar, amém? Por quê? Porque aquilo que semeamos é o que nós vamos colher, aleluias, mas a colheita era livre, aleluias, no ano sabático a colheita é livre e para todos. Então, nós vamos ver que nessa passagem, até os animais, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, vão ter a parte desta colheita. Amém? Então, neste ano, aleluias, o Senhor, ele faz ali, no social, uma liberação que é extremamente importante, ou seja, a liberdade dos escravos. Amados, essa é a forma, aleluias, que o Senhor designou para que não se estendesse a escravidão. Aleluias. Então, os escravos, eles só poderiam permanecer escravos um dos outros, aleluias, dos seus senhores, por 6 anos. Amém? Depois, no 7º ano, era obrigatório o Senhor dar a liberdade àqueles escravos. Amém? Então, nós vemos aqui que eles perdoariam as dívidas. Por quê? Porque nessa época, nesse período, o que seria um escravo? O escravo, ele seria alguém que ficou em dívida. Então, para pagar esta dívida, ele se tornava escravo de quem ele ficou devedor. Amém? Isso todos entendem? Ou também, se ele fosse pego no roubo. Amém? Quando eles estavam ali, amém, nesse ato, e eles fossem pegos, o tribunal, que seria ali, para poder resolver a questão, eles podiam vender esse escravo. Por quê? Porque ele havia cometido um roubo. Então, nessa situação de dívida, para pagar a sua dívida ao devedor, amém? E para casos de roubo, quando era pego no ato, eles se tornavam escravos para quitação da dívida. Amém? Era assim que os judeus, eles estavam ali se tornando escravos. Tá? Então, isso não era, aleluias, a vontade do Senhor. Por quê? Porque o povo hebreu, desde que saiu do Egito, eles já foram libertos dessa escravidão. Porém, pelo pecado, do homem, existiam casos em que judeus se tornavam escravos do seu próprio povo. E isso desagradava ao Senhor. Amém?
Porque uma vez, aleluias, que o Senhor já tinha libertado o seu povo, a escravidão era um retrocesso. Por isso, só podia perdurar 6 anos para que fosse feito ali uma justiça, amém? Entre o devedor, para que ele pudesse pagar essas dívidas. Então, nós vemos aqui que nesse 7º ano havia um perdão. O perdão do ano de Shemitah é o ano sabático, que ocorria de 7 em 7 anos. Então, eles não continuariam mais nessa servidão. Por quê? Porque o Senhor poderia liberar e perdoar o seu escravo. Agora existiam, amém, situações nas quais, o Senhor, não liberava o escravo. Então, que o escravo não tivesse pago a dívida, ou total ou integral, ou parcial. Então, alguns, podiam se recusar a liberar o seu escravo. Nesse caso, o escravo poderia fugir e se abrigar em outras casas para que cumprisse, então, a lei da soltura. E aí, onde ficava ali para o povo decidir, a ajudar aquele escravo fugitivo ou não. Outra situação era que o escravo, se não quisesse a liberdade, poderia permanecer no senhorio, servindo ali como escravo ainda para o seu senhor, para a família aonde ele estava. Mas isso era uma decisão dele. Uma vez que ele decidisse não querer a liberdade e que ele quisesse continuar sendo escravo, ele deveria passar por um processo que é o que a gente relata aqui, que a gente vê na palavra de orelha furada. Por que orelha furada? Ela tem como significativo ali, a mensagem dela é que o escravo, ele ouviu a Torá, ele ouviu a mensagem, ele sabia que ele poderia ser liberto, mas por uma escolha, por uma opção, ele continua querendo ser daquela forma. Então ele recusa a palavra, e quando ele recusa a palavra, ele precisa ser marcado. Por quê? Para que todos saibam que o Senhor dele deu a liberdade e que ele recusou. E foi a permanência dele por escolha, e não porque o Senhor o proibiu de ser livre. Então, o motivo dessa lei é exatamente sobre isso, para que eles entendessem que o único Senhor dos senhores é Deus, mas que mesmo assim alguns preferiam ser submissos ao senhorio de homens de carne e osso. Por isso, eles tratavam ali essa forma da orelha furada, porque eles ouviram a lei, eles ouviram a palavra e mesmo assim eles preferiam ficar submissos ao senhorio de um homem do que do próprio Deus que os havia liberado. Então, sendo assim, eles eram marcados dessa maneira. Amém? Porque muitos, preferiam ficar. Porque a forma de tratamento, como escravo, muitos eles eram, considerados até muito próximos aos seus senhores. Então, alguns, por não ter, essa escolha de ir, permaneciam. E acabavam ficando como escravos o resto de suas vidas, mesmo que as suas dívidas já estivessem pagas. Amém? E o que nós podemos entender com isso, amados? Jesus pagou por nós. Aquela cruz era para nós. A nossa dívida, o nosso pecado, as nossas prisões, as cadeias que nos aprisionavam, que nos mantinham escravos, a nossa dívida foi paga. Amém? Por Jesus. Jesus nos libertou. Jesus, aleluias, pagou. Amém? As nossas dívidas. Portanto, nós somos livres nele, livres na presença. Amém? Somos livres para colher, aleluias, o ano, aleluias, de Shemitah é o ano, aleluias, da libertação. Quando estamos na presença do Senhor, nós somos livres para colher, aleluias, livres, nós estamos livres, aleluias, perdoados, remidos, glória a Deus, para essa grande colheita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
E o nosso estudo continua amanhã. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor, enfatizou hoje. Amém? Ontem nós ficamos com a reflexão, aleluias, daquilo que nós trabalhamos nesses 6 últimos períodos. E hoje nós ficamos com essa reflexão de que o Senhor Jesus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, Ele pagou as nossas dívidas. Portanto, nós somos livres, aleluias, para colher aquilo que Deus, aleluias, nos proporcionar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite e até amanhã.